boa tarde a todos e todas aqui presentes e aos demais que poderão acessar esse conteúdo depois, que ficará salvo tanto aqui na nossa página do Facebook, quanto na nossa conta do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Registros de Informação. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Nunes, sou bibliotecário recém-chegado do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia. Atuo desde 2018 e exerço minhas funções hoje na Biblioteca Universitária de Saúde. Hoje aqui daremos início à quarta edição do Registros de Informação, diálogos entre a biblioteconomia, a arquivologia e ciência da informação. Foi um projeto criado com o intuito de fomentar um espaço de debate aqui nas redes sociais do CIB, na tentativa de aproximar e fortalecer a relação com os membros do sistema e o Instituto de Ciência da Informação. Também, além disso, dar visibilidade também às pesquisas desenvolvidas por profissionais que fazem parte do sistema. Gostaria de fazer um rápido agradecimento a toda a equipe do projeto, que tenho muito orgulho de fazer parte, juntamente com os colegas Ana Lúcia Albano, Ana Valéria, Daiane Araújo, Danilo Ramos, Fernanda Guimarães, Rosana Campos, Jamile Quaresma, Ramon Davi, e que é coordenado pela superintendente do Sistema de Bibliotecas aqui da UFBA, a nossa querida professora doutora Ivana Lins, que hoje estará aqui conosco, mediando um bate-papo que teremos com o professor José Carlos Salles, do Instituto de Ciência da Informação, UFBA, e que dará como tema a informação em instituições políticas, que foi um tema, inclusive, abordado em sua tese de doutorado. O professor José Carlos, ele é doutor e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA, graduado em Biblioteconomia e Documentação, poeta, músico, escritor e professor adjunto de dedicação exclusiva, lotado no Departamento de Documentação e Informação do Instituto de Ciência da Informação, UFBA, e é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. E para mediar esse bate-papo que teremos hoje, seja bem-vindo, professor, à nossa live de hoje. Teremos aqui, para trazer suas contribuições e instigando o debate, a nossa superintendente, Ivana Lins, que é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, superintendente do Sistema de Bibliotecas da UFBA, doutora em Ciência da Informação, mestre também em Ciência da Informação, especialista em leitura, teoria e prática, graduação em Biblioteconomia e Documentação, professora colaboradora da graduação em Biblioteconomia e Documentação também, e além também de colaborar no programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui na UFBA, líder do grupo de pesquisa, difusão de conhecimento e apropriação de saberes, acesso e uso de informação na sociedade, o grupo Difusas, chefe do Departamento de Documentação e Informação do ICI, exerceu o cargo de diretora da Biblioteca Pública do Estado da Bahia e de diretora da Biblioteca Universitária Jorge Amado, coordenou o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o PROLE, na UESB, tem experiência na área da ciência da informação, com ênfase em processos de disseminação da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, arquivologia, arquivo, acessibilidade, biblioteca pública e políticas públicas. Nosso bate-papo hoje terá mais ou menos uma duração de 30 a 40 minutos, e depois teremos mais 20 minutos para as considerações da professora Ivana e as perguntas do público. Inclusive, eu peço que, por gentileza, para aqueles que irão fazer pergunta, coloque no comentário, no início, a palavra pergunta, só para facilitar a visualização na hora das perguntas, tá? Então é isso, eu passo agora a palavra para a professora Ivana Lins, para fazer suas considerações iniciais, e depois a gente passa a palavra para o professor José Carlos para dar início à sua apresentação. Professora Ivana, por favor. Ok. Boa tarde a todos, bom final de tarde a todos, né, desse mês de agosto, mas que pode, para quem for assistir depois, pode ser setembro, outubro, enfim, né? É isso que a tecnologia faz, né, permite que as nossas falas e imagens sejam perpétuas. É um prazer, professor José Carlos. Tudo bem, professor Ivana. Né, a gente já tem feito alguns encontros. Verdade. Muito felizes, enfim.
não vou me alongar, agradecer e pedir que vocês participem, sugiram temáticas, nomes, ICI ou CIB, para integrar em nosso projeto. E, enfim, não vou falar mais, vou passar a palavra para o meu querido colega do Instituto de Ciência da Informação e também que já integrou o CIB no passado. Boa Isso. sorte, professor. Muito obrigado, professora Ivana. Então, antes de começar a minha fala, na verdade, uma conversa, né, descontraída. Gostaria muito de cumprimentar o Sistema Universitário de Bibliotecas pelo convite, no nome da professora Ivana Lins, que era o superintendente. E eu aproveito também o ensejo para cumprimentar os meus colegas do sistema, né? Já que eu trabalhei lá durante 7 anos no máximo, com a assessoria da superintendência, na época era Maria das Graças, e eu fiz grandes amigos, grandes colegas, mas por uma opção, inclusive, de atuação profissional, eu acabei optando pela docência, mas eu nunca deixei de ser bibliotecário, documentalista, eu nunca deixei de me preocupar com as pessoas, e eu sei que isso que vocês fazem, principalmente as pessoas que eu tive mais acesso, que tive mais contato durante a minha estada, né, a minha passagem no sistema universitário de bibliotecas, a nossa querida colega Zilda, Alice, Vilma, Jamile, Ioli, também, que participou dessa minha formação, Osana, que participou dessa minha formação profissional. Bom, é um prazer imenso conversar com vocês, principalmente na atividade relacionada aos registros de informações. Conversando com a professora Ivana Lins, ela pediu para que eu conversasse com vocês sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo desde do ano 2006, aproximadamente, com o meu curso de especialização. Eu sou especialista em comunicação organizacional integrada, e durante esse curso de especialização eu pude ter acesso a diversas disciplinas que tiveram como mote aí principal os estudos organizacionais, os estudos institucionais, principalmente as dimensões pertinentes às atividades de relacionamento com a imprensa, da comunicação escrita nas organizações, nas instituições, e principalmente, e que me chamou bastante atenção no período, a relação da informação estratégica como um insumo essencial a essas instituições e organizações. Na época, nós tínhamos a professora Margarida Kunsch, que é uma expoente na área da comunicação organizacional. Ela realmente é uma papisa, uma pessoa que entende do assunto, e ela falava na disciplina, era um discurso muito, muito interessante, porque ela associava de que a informação era toda a dimensão, todo o segmento estratégico para as organizações e instituições, mas ela não citava o papel do bibliotecário, documentalista, do arquivista, do museólogo, inclusive dos que têm um mestrado e doutorado em ciência da informação. E desde aquela época eu tinha uma dúvida em relação a isso. Será que o bibliotecário e o arquivista eles não poderiam efetivamente trabalhar com a informação nas instituições no sentido estratégico, no sentido competitivo, que pudesse também perpassar, óbvio, pelas questões relacionadas à propedêutica do curso, tanto da arquivologia quanto da biblioteconomia, como, por exemplo, catalogação, organização temática da informação, formação e desenvolvimento de coleções, disseminação da informação, fontes de informação. Então, eu consegui imaginar que, além dessas atividades que o bibliotecário poderia trazer dentro das organizações, dentro da unidade de informação, ele poderia também desempenhar suas atividades, principalmente nas instituições, nas organizações, no sentido competitivo. Então, a partir dessa concepção, eu acabei trabalhando um pouco mais na especialização, e isso acabou trazendo uma análise mais ponderada em minha monografia de conclusão de curso, que eu procurei entender a questão da informação política no sentido da construção da imagem do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fomentada pela revista Veja. Isso foi em 2006. Mas quando eu parti, ou seja, quando eu lancei mão das estratégias de recuperar essas informações, da informação política, da comunicação política, para construir a minha monografia, eu percebi que o processo também de representação e organização
da informação, que perpassa aí pelas linguagens pré- e pós-coordenadas, são processos também políticos. Então, para minha surpresa, que todo esse arcabouço, que toda essa dimensão que nós estamos a estudar no Instituto de Ciência da Informação é um processo político. Nós temos de ter essa consciência, e isso é importante, principalmente para os discentes que estão na graduação, de que essa concepção de representar, organizar, formar coleções, atender usuários, serviço de referência, todas essas atividades fazem parte de um lastro, que eu entendo hoje com muito mais clareza, de um lastro político. Então, eu pude perceber que, por trás de todas essas questões relacionadas, principalmente às revistas, aos livros, aos websites, né? Ou seja, aos meios de comunicação, sempre tem uma informação subjacente organizada. Então, a partir dessa concepção que eu consegui identificar justamente na especialização, que foi feita inclusive na Escola de Administração, é uma coisa muito curiosa, porque eu ganhei uma bolsa na época para cursar esse curso de comunicação organizacional integrada, na Escola de Administração, e que justamente trabalhava com as questões comunicacionais. Mas como tinha um objeto epistêmico da organização, eu me interessei bastante, porque eu sempre me interessei pela área da comunicação também, então eu pude trazer uma questão muito mais pontual, eu não diria inovadora, que seria uma consideração muito leviana da minha parte, porque outros bibliotecários, outros arquivistas, antes de mim, já estudaram essas questões, mas a partir da minha formação e da minha concepção enquanto sujeito cognoscente. Então, a partir dessas relações, eu já estava vinculado ao sistema de bibliotecas e eu pude perceber, na prática, isso foi muito importante para mim, por isso que eu sempre digo, professor Ivana, que o sistema de bibliotecas, ele sempre se constituiu para mim uma grande escola, porque nós temos, no Instituto de Ciência da Informação, todas essas dimensões relacionadas à teoria, nós temos inclusive a prática, mas a prática do estágio, a prática profissional, já que eu fui bibliotecário durante aí 6, no máximo 7 anos do sistema, eu pude perceber na prática a questão dos usuários, como os bibliotecários e as bibliotecárias operacionalizam suas atividades, e eu pude, nesse momento de atuação, perceber a importância política da nossa área, eu agora vou falar um pouco mais especificamente da biblioteconomia e documentação, para o processo de representação, organização e a posteriori, disseminação dessas informações. Contudo, eu percebi também que que podia trabalhar com outras temáticas que pudessem ter um desdobramento mais pontual em relação a essa monografia de especialização. Então, a partir dessa monografia de especialização, eu desenvolvi um interesse também em estudar os websites, isso foi um ano após, os websites dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Mas qual era o intuito do estudo dos websites dos deputados da Assembleia Legislativa? O intuito era em compreender, além dos profissionais da área da computação, os analistas de sistema, que poderia também existir o papel do bibliotecário no sentido da organização prévia desses websites, principalmente das informações que são disponibilizadas nesse canal de comunicação e, a partir dessa disponibilização, entender se existe efetivamente a oportunidade, agora sim, efetiva da participação política. Então, eu acabei levando esses questionamentos que foram levantados agora por mim para o estudo do mestrado e que eu fui aceito no processo seletivo, na verdade, o projeto foi aceito no processo seletivo, e, na oportunidade, eu queria estudar as oportunidades da participação política, ou seja, a participação da sociedade civil organizada ou não, em relação aos dispositivos de interatividade disponibilizados nos sites dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. A grande dúvida, inclusive uma dúvida epistêmica que surgiu, foi onde estaria a ciência da informação trazendo aí a sua contribuição para desenvolver um projeto de pesquisa no âmbito do mestrado, que pudesse
corresponder aí àquilo que nós entendemos como conteúdos informacionais. A argumentação que foi utilizada, inclusive, nessa pesquisa, é de que por trás de toda a estrutura do site, nós temos, além, obviamente, da programação, que é da ciência da computação, das engenharias e dos analistas de sistema, nós temos também a organização da informação, ou seja, a organização e a gestão que subjazem à questão da disponibilização dessas informações, das informações políticas, públicas dos deputados, para atingir a população, para atingir a comunidade. A princípio, eu pensei em trabalhar com seres humanos, mas seria muito improvável selecionar quais seriam as pessoas que participavam efetivamente, já que os assessores não autorizavam o acesso às informações que estavam registradas no banco de dados dos websites da Assembleia Legislativa. Então, eu acabei focalizando um pouco mais a minha energia e a minha atenção para os dispositivos de interatividade, que foram o chat, que foram os fóruns de discussão, os e-mails, as redes sociais, para entender os meandros, para entender as possibilidades de intercomunicação. Quando falo intercomunicação, é um processo mesmo dialógico entre os atores envolvidos nesse processo político, para, a partir daí, justificar as questões informacionais que estavam por trás de todo esse arcabouço e, principalmente, as informações que eram direcionadas às assessorias parlamentares, aos deputados da ALBA, e, a partir daí, compreender se realmente o profissional da informação poderia contribuir com a oportunização, ou seja, garantir a oportunidade de estabelecer esse processo dialógico. Bom, como resultado da pesquisa, que foi bem interessante, nós descobrimos que, apesar de os deputados e as assessorias disponibilizarem informações que tivessem um interesse mais direcionado às especificidades da sociedade, as informações que lá estavam contidas tinham mais correspondências com a promoção da imagem pública e política dos parlamentares. Então, nós podemos perceber, juntamente com o meu professor orientador, o que existia, na verdade, era uma interface gráfica informacional para promover essa imagem a partir da noção da reeleição de alguns deputados, de alguns parlamentares. Então, vocês percebem aí que, a partir da provocação que foi feita por mim, enquanto sujeito que foi indicando as possibilidades de promover essa interlocução, eu não obtive resposta alguma. Aliás, eu obtive 3 respostas que chegam a ser cômicas, que foram de 63 deputados, obtive 3 respostas, 2 respostas foram spams, ou seja, era uma resposta automatizada, programada pela assessoria, e a resposta que eu tive, um contato humano, foi de um assessor que havia indicado que o assessor principal estava de férias e que em breve, isso foi em 2010, e que em breve eles entrariam em contato comigo. Nós estamos em 2020, eu não consegui a resposta dessa assessoria parlamentar. A minha preocupação no momento foi justamente em legitimar e garantir uma representatividade da minha pesquisa, já que não houve uma resposta satisfatória em relação às assessorias parlamentares, aos deputados que estão ali envolvidos na amostra da minha investigação. Mas, juntamente com esse professor orientador, eu pude perceber que havia uma possibilidade de avançar e de denunciar, entre aspas, porque a dissertação, a ciência, não tem como uma prerrogativa filosófica a denúncia, e sim evidenciar os fatos, né? Fatos científicos, obviamente, para indicar de que essa questão da participação política ainda apresentava muitos pontos de fragilidade. Então, assim, disponibilizar os dispositivos de interatividade, sites, canais de comunicação, telefone, ouvidoria, não asseguravam que as demandas da sociedade fossem efetivamente cumpridas. E se não eram efetivamente cumpridas e as informações eram selecionadas de acordo com as conveniências de alguns parlamentares para angariar votos de determinadas comunidades da cidade de Salvador, principalmente
que foi um locus que me preocupei bastante em recuperar as informações que eram endereçadas das comunidades de determinadas, obviamente, comunidades de Salvador, era justamente entender que essas informações eram selecionadas. A partir dessa seleção, houve um processo de construção informacional, uma construção informacional que vai trazer um pouco mais de especificidade aos interesses da assessoria dos parlamentares. Então, vocês perceberam que, diante desse fato científico, todo esse processo foi, inclusive, indicado pela pesquisa, pelos instrumentos, e que algumas lacunas que ficaram pendentes na pesquisa de mestrado, e isso tem uma correspondência, professora Ivana, muito estrita com os registros de informação, que é uma atividade do sistema, para seguir as investigações no mestrado, ou perdão, agora no doutorado em ciência da informação. Sim, nós temos aí que existe a assessoria parlamentar, que existe o parlamentar, né, que acaba construindo seus próprios gabinetes, mas havia uma outra questão que era uma questão muito mais, não mais técnica, ou menos tecnológica em relação à dissertação, mas que era uma questão comportamental. Ou seja, as assessorias atuavam efetivamente no processo de seleção. Olha, novamente, o nosso campo de atuação da biblioteconomia e da ciência da informação, inclusive da arquivologia também, que é justamente compreender esse meandro e essa estratégia que as assessorias estabeleciam para selecionar as informações para compor um quadro de plataforma política dos deputados. Olha que coisa bem interessante. Eu saio da pesquisa do mestrado, né, e a biblioteconomia me deu todo o arcabouço para a construção e para a compreensão da importância do nosso domínio do conhecimento para compreender fenômenos sociais. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos lá no Instituto, vocês que estão nos assistindo, que passaram pela graduação, pela pós-graduação, um elenco, uma matriz de disciplinas que são as propedêuticas, que são disciplinas basilares. Mas também precisamos pensar que essas disciplinas que nós consideramos como as propedêuticas são disciplinas essenciais para se constituir uma concepção crítica relativa à nossa profissão. Então, o bibliotecário, como eu já falei no início do nosso encontro de hoje, o bibliotecário, além de garantir a representação, a organização e a disseminação de informações a usuários da informação, eu sempre brinco com os meus discentes de graduação, os usuários de graduação, que pode ser usuário de aditivos, enfim, mas usuários de informação, né, de conteúdos, nós temos também um papel essencial, que é um papel político. Há um autor que eu gosto bastante da área das políticas públicas, chamada Maria da Graça Ruas. Ela fala que política, que nós pensamos de imediato que política seria essa politicagem que nós assistimos na televisão, no jornal, a luta de poder. Não. Ela fala que a política é justamente a administração de um conflito. Então, se nós temos, dentro de uma unidade de informação, materiais que são, talvez, num sentido metafórico, conflitantes, nós somos profissionais políticos no intuito de atender esse processo de organização para cumprir uma prerrogativa dos usuários que visitam a unidade de informação, que pode ser uma biblioteca ou um arquivo. Percebe? Então, o nosso papel político é um papel que vai trazer também as questões cognitivas, óbvio, e isso nós discutimos, inclusive, na disciplina Organização Temática da Informação 1, que é pensar que os processos de classificação, por exemplo, são processos que perpassam pelas estruturas cognitivas dos bibliotecários e das bibliotecárias. Por isso que nós precisamos também lançar mão, ou seja, se utilizar de instrumentos para facilitar uma padronização ou um arrefecimento, uma mitigação daquilo que pode vir de uma impressão, que pode ser, obviamente, que somos seres humanos equivocadas, para garantir aí um acesso, um processo organizacional desses conteúdos para os usuários. Bom,
Diante dessa mudança que foi estabelecida entre a pesquisa de mestrado e a pesquisa de doutorado, nós tivemos aí uma mudança de concepção, que era justamente a centralidade agora da assessoria parlamentar no processo de seleção da informação, e eu compreendi todos esses profissionais que tinham e apresentavam formações diversas, eram jornalistas, economistas, contadores, professores, comunicólogos, no sentido geral, tinha pedagogos, enfim, historiadores, que atuavam como assessores profissionais, né, que tinham como a prerrogativa selecionar as informações. A pesquisa que foi desenvolvida, a minha intenção era justamente trazer a concepção desses profissionais no sentido de usuário da informação. Então, se eu estou trabalhando com usuários da informação, eu preciso recuperar os estudos de usuários, que principalmente é uma concepção que vem do paradigma cognitivo, na década aí de 70, principalmente de um autor que eu gosto bastante, que vem lançar aqui no Brasil essa pesquisa, esse interesse nos estudos, que é a professora Nice Figueiredo. Mas, avançando mais ainda em relação aos estudos de usuários, nós conseguimos perceber que as questões psicológicas e as questões subjetivas faziam parte também desse processo. Avançando um pouco mais, nós acabamos indicando que os estudos relacionados ao comportamento informacional humano eram os estudos mais apropriados para se estabelecer uma análise mais ponderada em relação àqueles usuários da informação. Então, houve uma característica nesse processo, que era justamente estudar o comportamento informacional, mas como se tratava de uma tese, eu tinha um pouco mais de tempo para desenvolver os estudos. Eu acabei me interessando pela psicologia, porque a psicologia é um domínio do conhecimento que reclama o comportamento como um campo epistêmico de atuação. Eu não poderia, na concepção de pesquisador, estudar comportamento sem efetivamente entender o comportamento no prisma da psicologia. Então, eu acabei recuperando a psicologia do comportamento, o behaviorismo mais ainda para tratar das questões históricas, porque existe uma crítica muito pontual relacionada às questões comportamentais da escola da psicologia denominada behaviorista, com Watson, Skinner, estímulo-resposta, reforço positivo, reforço negativo. Então, a partir dessa concepção, abri uma seção, ou seja, abri um bolsão dentro dessa pesquisa para entender as questões psicológicas das assessorias parlamentares para justificar o que nós entendemos como comportamento informacional humano. Na tese, eu trabalhei com comportamento informacional de usuários. No livro que foi publicado a partir da tese, eu também trabalho com comportamento informacional de usuários, mas a partir do grupo de estudo que eu lidero juntamente com a professora Maria Isabel Barreira e o grupo de estudo de pesquisa, e o grupo de estudo, que é o Laboratório de Práticas em Psicologia Cognitiva e Comportamento Informacional Humano, é justamente avançar na perspectiva de usuários e entender as questões e as dimensões humanas. Então, nós temos hoje uma discussão muito séria no âmbito, principalmente da ciência da informação, que é justamente entender o que significa usuário, é cliente, são indivíduos, são pessoas, mas esse debate eu não pretendo me debruçar nesse exato momento, mas que nós entendemos ainda, independente de qualquer paradigma que nós passamos ou que lancemos mão para se entender, é que o usuário da informação é compreendido como um indivíduo, ou como um sujeito epistêmico para se compreender essas dimensões. Então, vocês puderam perceber que nessa trajetória profissional, né, dentro do CIB, UFBA, perpassando pela especialização, pelo mestrado, pelo doutorado, todo esse arcabouço que eu trago e que ainda está em construção. Essa não é uma perspectiva finda.
Diariamente nós aprendemos, diariamente nós temos as condições de selecionar informações, fazer com que a nossa concepção e que a nossa visão em relação ao nosso domínio do conhecimento, que é a biblioteconomia, é permanente mutação, está em permanente mutação. Então, compreender essa mutação é justamente assegurar os estudos contínuos, participar de eventos, congressos, participar de cursos, estabelecendo que essa concepção é uma concepção que abre possibilidades de atuação, e essas possibilidades de atuação fazem com que o bibliotecário, o arquivista, ou mesmo os que se concluíram, por assim dizer, né? Não falar os profissionais, mas os que concluíram o mestrado e o doutorado em ciência da informação consigam entender, no sentido lato, no sentido amplo, quais as concepções que nós temos no sentido da formação ou no sentido formativo da nossa área, que é a própria biblioteconomia. Então, professor Ivana, nós temos aí que as relações pessoais, profissionais, elas acabam imbricando nas relações acadêmicas, científicas. Pelo menos isso funcionou comigo. E toda essa concepção só foi possível desenvolver a partir da observação que foi empreendida com os meus colegas, uma espécie de pesquisação, porque eu analisava os meus colegas e também me autoanalisava como um insumo essencial para se entender ou para validar as questões associadas à investigação científica. Então, nós temos aí um ponto que eu costumo dizer que são pontos nevrálgicos, que é justamente entender essa biblioteconomia, as possibilidades de atuação, né? E essas possibilidades de atuação que podem ser transcendentes àquilo que nós concebemos, mas eu não diria agora exatamente nós, mas que a sociedade, no sentido geral, concebe enquanto senso comum. Né? Eu falo porque não nós, enquanto estudantes de biblioteconomia, arquivologia ou da ciência da informação, na fase de conclusão ou concluídos, né, nesse processo de formação, é porque nós já entendemos, principalmente nas disciplinas que nós cursamos, que isso transcende as concepções da operacionalização das disciplinas que são ministradas. Eu lembro perfeitamente que durante o processo formativo, principalmente no finalzinho do mestrado, com o início do doutorado, houve um questionamento de uma pesquisadora da área da ciência da informação de que a minha pesquisa se tratava da ciência política, né? Que não trazia os elementos efetivos ou evidentes da biblioteconomia ou da ciência da informação. A única resposta que eu consegui dar naquele momento era de que os meus artigos advindos, oriundos da pesquisa que era desenvolvida, da minha dissertação e do projeto de doutorado, foram muitos aprovados em periódicos da área da ciência da informação. E isso, de alguma forma, acabava legitimando a pesquisa que eu havia desenvolvido no ICI, lá aqui da Universidade Federal da Bahia, para avançar, inclusive, no sentido da fortaleza, porque todo pesquisador em formação sente em algum momento as inseguranças, as angústias de se construir cientificamente ou de se pensar cientificamente, né? E isso não significa que eu, que tenho quantos anos? 5 anos já que eu concluí o doutorado, e que isso não vem trazer outras inseguranças, outras angústias, porque o nosso processo, como eu havia dito aqui, nosso processo é um processo permanente de formação. Então, outros desafios vêm, outras temáticas vêm. A exemplo, nós temos agora, dentro dos estudos do comportamento informacional humano, uma temática que surge, que está sendo discutida. Ela surge na década de 90, mas ela recupera um fôlego, principalmente em 2018, 2019, que são as práticas informacionais. E nós discutimos tanto no Comporte, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, com a professora Isabel, que acabei dizendo aqui em instantes, tanto no LAPSI, de que esses estudos, apesar de incipientes, eles podem sim realmente trazer contribuições para se assegurar a extensão das pesquisas pertinentes ao comportamento informacional humano, ou comportamento
informacional de usuários. Então, a partir disso que nós estamos a empreender, nós temos de ter em mente, e essa é uma questão que eu acabo defendendo em todos os campos que eu venho estruturar narrativas, campos que eu venha mostrar, né, a nossa chancela de atuação enquanto profissional da informação, enquanto bibliotecário, enquanto mestre e doutor em ciência da informação, é pensar que as informações, desde a primeira concepção, da primeira conceituação de Auro Borco, a informação ela é essencial às instâncias da sociedade, aos fluxos informacionais. E muito mais, a informação ela é um tema, ela é um objeto, por assim dizer, reclamado pela ciência da informação. Aí alguém pode estar se perguntando aqui, mas, professor Zeca, será que a informação é exclusiva da ciência da informação, da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, sendo que outros domínios, como a psicologia, a administração, a economia, também trabalham com a informação? A resposta é que todo o domínio do conhecimento, todo esse arcabouço, todas as áreas existentes, área 1 a área 5, trabalha com a informação. Toda essa área que nós estamos a discutir trabalha com a informação. Mas que nós estudamos, no sentido da legitimidade, no âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação, o sentido científico da informação. Correto? Então, esse sentido científico nos assegura uma análise científica em relação, inclusive, a outros domínios do conhecimento. Eu percebi aqui que alguma colega, não sei se foi Fernanda, não sei se foi Jussara, falou que a informação é interdisciplinar. Correto? Sim, a informação traz consigo um caráter interdisciplinar e eu diria, além da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, e da transdisciplinaridade, né? Então, a informação ela traz consigo um lastro, um sedimento complexo, ela é complexa, sim, traz consigo todas essas questões complexas, mas que nós estamos sempre preparados a estabelecer um debate destas complexidades, e essa complexidade pode ser garantida ou assegurada nos debates, nas publicações, nos artigos que estão sendo empreendidos, tanto no Instituto de Ciência da Informação, enquanto instituto legítimo das análises informacionais, no sentido amplo, quanto, eu falo aí agora com maior tranquilidade, no sistema universitário de bibliotecas. Já que temos agora, isso eu não poderia deixar de citar, vários colegas, isso me deixa muito feliz, vários colegas, bibliotecários, arquivistas, temos alguns museólogos, inclusive, que estão desenvolvendo suas pesquisas no Instituto de Ciência da Informação, ou, se não tem interesse no Instituto de Ciência da Informação, querem flertar com outro domínio do conhecimento. Eu sei que muitos colegas têm desempenhado ou desenvolvido suas pesquisas no EISU, né, que é o Estudo Interdisciplinar sobre a universidade, que é no IAC, e outros programas também, como a administração. Mas o importante é que nós, bibliotecários e bibliotecárias, tenhamos a concepção de que a formação continuada ela é super importante. E, além da formação continuada, trazer outras concepções de análise. É isso que eu gostaria de deixar muito claro aqui na minha fala hoje, outras concepções de análise para se estabelecer uma perspectiva inovadora, uma perspectiva que abra o espaço de atuação de nós que somos profissionais da informação. Né? Eu lembro uma certa vez, uma pessoa muito esperta falou assim que profissional da informação não existe, né? O termo profissional da informação não existe. Aí eu, por sorte, eu tinha elaborado um artigo, falando, existe, inclusive, a classificação brasileira de ocupações, já indica que o profissional da informação pode ser o gestor da informação, o bibliotecário, o documentalista e o arquivista. Então, existe esse profissional da informação. Então, desenvolvendo interesse nas pesquisas, né, com outras possibilidades, e é bem interessante que temos colegas que estudam cinema, colegas que estudam comportamento, competências,
colegas que estudam a arte no âmbito da ciência da informação, e isso vai fazer com que nós construamos, né? Ou seja, que nós podamos elaborar um mosaico dessa perspectiva informacional, ou dessa perspectiva epistemológica, para trazermos aí um ponto nevrálgico, um ponto essencial para termos uma noção mais pontual. Quando falo mais pontual, não é pontual, mas mais aproximada, né, daquilo que nós compreendemos enquanto profissional da informação, enquanto bibliotecário, arquivista e a nossa formação continuada. Bom, eu estou vendo aqui que já tenho 40 minutos de fala, foi-me dedicada entre 30 e 40 minutos, né, professora Ivana? Então, a gente poderia abrir um espaço aí para uma conversa com os nossos interlocutores. Show, muito obrigada. Nossa, sempre um grande prazer e um grande aprendizado. Eu peço desculpa pela rapidez, é tanta coisa que a gente gostaria de falar. É tanta coisa, nossa. Ainda mais a carência nesse distanciamento social que a gente fica de tentar conversar. Mas agora, com o semestre suplementar, a gente vai conseguir nos aproximar, mesmo que virtualmente, dos nossos discentes, dos nossos colegas. Então, muito obrigada, né? Sucesso total aqui, os comentários maravilhosos. E, assim, eu fiquei anotando várias coisas que você falou para a gente poder fazer o bate-papo, mas você falou várias coisas, você falou, né? Você fez aí uma viagem pelo campo conceitual da biblioteconomia, sobretudo, vou falar da biblioteconomia, porque você trouxe as disciplinas, né? As áreas da biblioteconomia, todas a partir de uma temática chamada política, né? Então, você conseguiu, né, nessa sua fala, e você tem desenvolvido as suas pesquisas, à luz de um tema que converge, que busca convergências, não busca, não, que traz, ele tem dentro de si todas essas convergências das nossas práticas da biblioteconomia. Então, você falou aqui, né, você começou falando desse papel, da sua investigação do presidente Lula, né, como era a informação em instituições públicas, mas como era que a imprensa, né, um veículo, um meio de comunicação, uma revista, tratava as questões, né, desse perfil. Isso, a construção da imagem. Dessa imagem, e aí você viu, né, que não era só isso, né, não é só um veículo, não é só uma imagem, porque você está tratando de um ser político, de um político público, né, um presidente, e por trás dele vem todas as consequências de se você ousar refletir sobre política. Então, você foi mexer num formigueiro, né? Então, aí, quando você começou a mexer nesse formigueiro, você vislumbrou, né, todo o potencial de atuação do profissional da informação, do profissional bibliotecário. E aí você traz a representação da informação, você traz fonte de informação, você traz disseminação da informação. Então, são campos, né, são lugares de discussão, de construção de conhecimento para a nossa formação e atuação prática, né, que você, a partir de uma luz, né, incandescente forte, você conseguiu inserir e trazer para a gente essas possibilidades. E aí, já no final da sua fala, e aí eu vou fazer outros comentários, mas eu quero pegar isso, porque eu gosto muito de um escritor argentino, quem foi meu aluno sabe, eu sempre cito ele, que é o Jorge Luiz Borges, no seu conto A Biblioteca de Babel, muito conhecido, muito debatido, que ele começa dizendo que a biblioteca é uma espécie, né, um tipo de universo, né? Ele consegue vislumbrar que aquelas estantes e aqueles livros e aquelas letras e aqueles espaços entre as letras é o universo. E aí, quando você diz que todas essas práticas informacionais você pode aplicar numa área, em várias áreas do conhecimento, você pode
trabalhar na medicina, na psicologia, na administração, enfim, né, em todos os campos do conhecimento, tem informação, e essa informação é o universo, né? A informação é esta base desse universo que Borges diz que é a biblioteca, né? Então, quanto mais eu ouço falar sobre essas questões, mais eu vejo que a Biblioteca de Babel, o conto de Jorge Luiz Borges, ele fica mais fácil de a gente compreender. Eu também gostaria de comentar, antes de fazer as perguntas, mas é porque foi muito gostoso e foi muito legal, quando você fala também desse simulacro, desse fingimento que, de certa forma, você foi lá e explorou, que seria uma transparência do perfil de um político, né? Que ele parece que eu estou aqui aberto para todos, mas quando a gente vai investigar minimamente, você não precisou ir muito fundo para ver que não há o respeito, há uma estrutura de você disponibilizar informação, visto que o profissional da informação, nenhum desses profissionais estão ali nessa base para poder estruturar, de fato, uma informação que empodere, né, que dê poder, que liberte as pessoas do seu lugar. E aí você vai lá e faz uma pesquisa e busca algumas respostas, e você não obtém as respostas, né? Porque não obteve até hoje, você espera uma terceira, né? 2 foram automáticas e uma terceira não veio até hoje, porque não há interesse, de fato, que a gente tenha conhecimento de como a gente pode transformar as nossas condições sociais. E aí eu vou agora falar um pouquinho com você, Zeca, sobre política e bibliotecário. Então, você vai fazer uma pesquisa que muito tem sido, muito contemporânea, né, essa sua abordagem, e eu acredito que ela não vai deixar de ser uma abordagem contemporânea, porque, sendo todos nós sujeitos políticos, porque não somos politiqueiros, isso é uma outra coisa, politicagem é outra coisa, é algo sujo, é algo feio, está relacionado quase que num sinônimo de corrupção, mas a gente está falando da política, que é este lugar de embate, né? Como aquela autora que você disse, administração de conflitos. Por que administração de conflitos? Porque, de um lado, você tem o Estado estruturado, que recebe os nossos impostos e ele escolhe a forma como ele vai administrar esses recursos. Do outro lado, a sociedade civil, que deve ser organizada, reivindicando avanços, né, dentro das suas categorias e dos seus lugares de fala. E aí, a gente tem o profissional da informação, o bibliotecário, que precisa ter compreensão dessa sua participação enquanto um ser político. E essa não compreensão, algumas vezes, a consequência disso é a gente ver as bibliotecas sendo relegadas a quinto, sexto, sétimo plano. Ambiente de punição, muitas vezes, né? Exatamente. Ao passo que elas deveriam ser, como eu anotei aqui na sua fala, as bibliotecas deveriam ser o espelho de suas instituições, né? Os lugares de informação, eles têm que ser o espelho da instituição, porque ela vai dialogar com as pessoas, ela vai dar este retorno que qualquer órgão, qualquer instituição deve prestar socialmente. Então, muito feliz, eu anotei várias coisas, mas eu não vou me alongar, porque eu gostaria que você comentasse assim, reforçasse, porque eu estou vice-presidente da nossa Associação de Bibliotecários e também faço parte da diretoria da Associação da ABCIM, né? Associação Brasileira de Ensino e Ciência da Informação, Biblioteconomia e Arquivologia. Enfim,
E essas associações, elas penam, a FEBAB, todas penam por poucos associados. E este campo, ele tem que ser fortalecido, porque é nesse lugar que a gente constrói o embate político com as organizações. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho este bibliotecário político, não politiqueiro, por favor. São duas concepções diferentes, político e politiqueiro, né? Ou da politicagem. A atuação, como eu havia dito aqui, professora Ivana, na fala, a atuação é uma característica, a atuação do bibliotecário é uma característica que tradicionalmente vai trazer questões pontuais exclusivamente da sua atuação. Muitas vezes, as questões políticas, né, a concepção enquanto sujeito político fica em segundo plano, porque há estudos, inclusive, que dizem que determinadas profissões, não exatamente a questão do bibliotecário, mas determinadas profissões, é cumprir uma atividade, né, uma atividade laboral, e a partir dessa atividade laboral você acaba encerrando a sua atuação enquanto profissional, falar, agora eu vou para casa, né? Mas nós somos sujeitos políticos o tempo inteiro. A política não está além ou aquém do indivíduo. Somos sujeitos políticos o tempo inteiro. Aceitar, a exemplo, ao convite de participar dos registros de informação é uma decisão política. Quando você, enquanto superintendente, estrutura com a sua equipe uma atividade desta, é uma questão política. Então, o que nós precisamos é ampliar o debate para percebermos que a política ela transcende os partidos políticos e elas transcendem as questões do debate. Falamos do debate de opiniões, estou falando nesse sentido. Mas sim estruturar um debate muito mais apropriado para se garantir uma dessensibilização e uma sensibilização a partir desse processo. Ou seja, eu me dessensibilizo enquanto um sujeito laboral, e que fala muito bem sobre essas questões é a Hannah Arendt, na condição humana, né? E é a partir dessa dessensibilização garantir uma sensibilização de que eu faço parte de uma estrutura que compõe, que está composta, né, de outros profissionais e que a partir desta estrutura eu posso reivindicar no âmbito social o que melhores condições de atuação, explicar o nosso campo de atuação, isso é muito importante, porque eu lembro que ingressou comigo na graduação, no contemporâneo da graduação, inclusive alguns docentes, não do Instituto, mas de outras unidades, provocavam, e muitos até por falta de informação, de que nós estudávamos biblioteconomia para organizar os livros ou para espanar a poeira que estava lá nas estantes, né? E isso não era de um colega da graduação, de outro curso, mas era um discurso advindo de um docente de outra unidade educacional da universidade. Então, você percebe o grau de desconhecimento da sociedade em relação ao nosso domínio, ao nosso campo de atuação. Então, participar dessas atividades da associação, da ABCIM, do conselho, inclusive eu estou afastado do conselho por uma questão pessoal, né? Não é pessoal entre mim e o conselho, mas uma questão minha, mas que em breve retornarei a contribuir. E que eu eu tenho certeza que é importante, inclusive já conversei com a presidência, enfim, porque isso é relevante para se constituir uma imagem, uma identidade no âmbito social. Então, é pensar que a nossa atuação ela transcende o estágio laboral e ela adquire também um status de política. Então, participar dessas instâncias, de associações, de espaços de interlocução é fundamental para se criar um corpus de concepção. Quando falo corpus de concepção, é assegurar a minha identidade enquanto profissional, enquanto sujeito que pensa a partir do prisma da biblioteconomia ou da arquivologia ou de qualquer outro domínio do conhecimento, e a partir daí garantir que os estratos da sociedade também compreendam
que a nossa atuação, que é importante, obviamente, nesse lastro de representação e organização, disseminação, pode também suplantar as concepções que nós tradicionalmente assistimos em diversos discursos. Bom, obrigada, é isso mesmo. E a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Cada vez mais compreender. Agora, essa é uma pergunta complexa. Eu tentei explicar, porque para você trabalhar com as questões de dessensibilização e sensibilização, perpassa por campanhas. Esse é muito complexo. E isso eu observei principalmente, Ivana, na pesquisa de mestrado. Né? Os cidadãos, as pessoas que procuravam os gabinetes dos deputados, elas existiam porque as suas questões, os seus anseios não eram respondidos. Né? Então, isso acaba afastando toda essa organização que nós estamos a discursar, porque eu penso assim, a participação política é um engodo porque as minhas demandas não são efetivamente solucionadas. Aí você poderia ter perguntado, mas é impossível atender às demandas individuais, mas eu estou falando de demandas da sociedade civil organizada. Dentro da sociedade civil organizada, essas demandas, se não forem para assegurar a promoção da imagem pública e política desses parlamentares, essa informação não faz parte. Pois é. Muitas graças, professor. Vamos para as perguntas. Primeiro tinha uma pergunta de Ramon, mas agora eu tenho aqui a Diana Valéria. Bom, pergunta. Professor, na sua perspectiva, a experiência que você obteve ao atuar como bibliotecário interferiu na qualidade da atuação como docente? Ana, sumariamente, viu? Inclusive, é uma das discussões que eu, a professora Ivana, a professora Isabel, né, estabelecemos quando temos a oportunidade de que lograr, ou seja, obter essa experiência, que inclusive perpassou pelo sistema, mas eu tenho outras experiências, por exemplo, no Centro de Documentação da Rede Bahia, numa empresa de publicidade que era justamente assistir aos vídeos do então prefeito Antônio Baçaí, fazer análise desses vídeos e processá-las em um sistema, os meus estágios nas bibliotecas universitárias especializadas, mas eu asseguro que a minha passagem pelo sistema de bibliotecas, o sistema universitário de bibliotecas, ela foi crucial, porque nós temos ali, eu tinha pelo menos ali, um microcosmo de compreensão e que hoje me auxilia, inclusive, em sala de aula. É quando há uma dúvida do discente, é um exemplo que você estabelece no seu processo discursivo em sala de aula. Então, tudo isso que nós, posso dizer, asseguramos na medida que avançamos nas experiências profissionais, aquilo que nós nos apropriamos dessas experiências, elas tendem a se repetir, hoje, para mim, pelo menos, nas atividades como docente. Então, eu tenho esse conhecimento de causa, e esse conhecimento de causa ele é essencial para, inclusive, orientar os discentes que estão inseguros, indecisos, e que muitas vezes não sabem qual o papel efetivo do bibliotecário ou do arquivista, já que eu ministro disciplinas nos 2 cursos de graduação do Instituto. Obrigada. Professora Denise, nossa diretora do Instituto de Ciência da Informação, aqui prestigiando e perguntou: gostaria que você citasse alguns autores da temática comportamento informacional. Afinal, a ciência da informação, sendo ciência, deverá ter teorias para tal ou somente dialoga com áreas interdisciplinares, como a psicologia? E aí eu só queria fazer acrescentar algo que, quando você estava falando, também na sua fala, eu consegui ver o artigo de Rafael Capurro na sua pesquisa. Você vai para a dimensão física, né, dos websites, depois você vai para o cognitivo e o social. Então, quem quiser depois ler, né, o artigo de Rafael Capurro, Paradigmas Contemporâneos da Ciência da Informação, ele vai trazer esses 3 paradigmas
que o cognitivo, e tem a ver com essa pergunta da professora Denise, ele está bem expresso ali. Mas, então, quais são... Inclusive, antes de responder a professora Denise, vou mostrar aqui o livro que surgiu a partir da pesquisa de mestrado. Esse é um livro que eu publiquei, é um livro que surge, né, na verdade, dessas investigações, que remonta à minha especialização, perpassa pelo mestrado e desemboca no doutorado. E esses paradigmas que eu recupero, inclusive, nesse livro, que eu fisicista, cognitivo e social, eu falo que existe uma confluência entre eles, porque os estudantes, principalmente do mestrado e doutorado, que não fazem parte da estrutura básica da biblioteconomia ou da arquivologia, entendem que esses paradigmas são instantes. Foi o fisicista, acabou, agora o cognitivo acabou, agora o social e acabou. Não, ele permeia. Porque eu estou aqui em frente ao meu computador, eu estou utilizando um paradigma fisicista, né, na verdade. Não pode tirar o social, não pode tirar o social. Não pode tirar o social. Eu estou aqui utilizando um dispositivo tecnológico, que é um paradigma fisicista, eu estou utilizando das minhas estruturas cognitivas, e também estou lançando uma perspectiva da narrativa, das argumentações, que é um paradigma social. Então, eles acabam imbricando. E isso não fica muito claro no texto de Rafael Capurro, e eu acabei trazendo isso com maior clareza para quem se interessar. Por favor, mostra aí de novo, vamos comprar esse livro, vamos prestigiar lá. Olha, eu descobri que esse livro está sendo comercializado na Amazon, nas Americanas, e meu site também. Então, professora Denise, tem sim autores que trabalham com comportamento formacional no âmbito da ciência da informação. Nós temos um clássico, que é o Thomas Wilson, o David Ellis, o Carol Kutal, que ela trabalha com aspectos da competência informacional, competência em informação e também com o comportamento. O Peter Inversen, que ele vai trabalhar com a perspectiva, inclusive, da busca de informação, a busca e a recuperação, que nós temos essa diferenciação, né? Buscar é uma coisa, recuperar é outra. Eu posso me estruturar no sentido cognitivo para buscar e não recuperar a informação, né? Temos a Brenda Derby, que recentemente tivemos um artigo aprovado, e eu, mais 2 orientandos do mestrado, que é justamente a autora que vai trabalhar com a produção de sentidos, e ela não flerta, o que é bem interessante, ela não flerta com a questão da psicologia, ela fala que a comunicação é relevante na construção de sentidos, no processo dialógico. Então, nós temos aqui no Brasil o professor Casal, Carlos Alberto Ávila Araújo, que trabalha com essas questões. Tem a mim, que trabalha também sem vaidade, sem nada, porque também eu me debruço já há muito tempo sobre comportamento informacional. Inclusive, tenho artigos que foram aprovados em eventos que abordam a questão da psicologia. Então, assim, quando você tem um artigo aprovado em periódicos um qualis importante, ou eventos que têm um qualis importante, você fala, bom, o caminho está seguro, né? O percurso está seguro. Então, nós temos, além desses autores clássicos, temos autores brasileiros, temos uma pesquisadora que nós gostamos muito, que é a Eliana Oliveira, ela tem um sobrenome do leste europeu, que eu não ousaria em pronunciar. Então, assim, a discussão que nós estabelecemos, tanto no Comporte como no LabPsi, só para complementar a resposta à professora Denise, é de que, se nós nos debruçarmos sobre a episteme do comportamento, vamos invariavelmente recair sobre a psicologia. E como havia uma crítica, inclusive, de uma banca que eu assisti, não participei, mas que assisti no Instituto de Ciência da Informação, e que um professor fez uma crítica a um colega falando, sim, mas comportamento informacional ótimo, informação é episteme da ciência da informação, mas e o comportamento não é da psicologia? Aí tem um estalo, é da psicologia. Então, é uma questão interdisciplinar, né? É muito perigoso, às vezes, falar que é uma ciência interdisciplinar, mas a gente fala no sentido amplo, né? A perspectiva interdisciplinar, mas entender a psicologia do comportamento é justamente entender os processos, inclusive da apropriação da informação, que é uma disciplina que eu ministrei já no mestrado e doutorado. Como os indivíduos se apropriam dessas informações. Mas, Zé Carlos,
cuidado, porque isso aí pode ser também um terreno muito perigoso, muito movediço, porque você pode estar flertando demais com a psicologia. Não, porque nós precisamos de outras ciências, de outros domínios para compreender, inclusive, a nossa ciência. E a nossa ciência também faz jus da compreensão de outros domínios do conhecimento, como a própria psicologia. Professor, antes de fazer a pergunta de Rafael, nosso colega bibliotecário, eu gostaria de só complementar o comentário de Denise, que ela diz: a minha intenção foi evidenciar, pois precisamos fomentar de nossos colegas e orientandos, que os nossos colegas e orientandos escrevam. É isso. Porque é um campo vasto que a gente tem muito o que explorar. Olha, assim, falsa modéstia, não sei se eu me considero exatamente um teórico, não, eu acho muito... Mas, assim, é um esforço contínuo que eu tenho, e eu levo muito a sério as pesquisas, eu levo muito a sério a minha profissão de bibliotecário, de docente, e eu levo muito a sério a minha inscrição, a minha participação no Instituto. Isso, quem me conhece sabe muito bem disso. Não é uma campanha política que eu estou a estruturar, mas é uma responsabilidade é um compromisso, não é responsabilidade, mas é um compromisso que eu assumo. E obrigado. Vindo de você, fico realmente lisonjeado. Temos aqui... Oi. Vamos a Ramon, então, tá? Vamos pela ordem, porque a gente tinha queimado a pergunta de Ramon. O Rafael ele fala sobre a questão da lei de acesso à informação, como os bibliotecários poderiam reduzir os danos. Por favor, eu quero Ramon. Vamos para Ramon? Então, vamos para Rafael, pronto. É isso, né? Diante das constantes ameaças à lei de acesso à informação que estamos presenciando, como o senhor analisa o papel... Gostei do senhor, né? Gostei também. O senhor analisa o papel bibliotecário para amenizar tais danos. Deixa eu só falar um comentário antes de você responder essa pergunta. Fica lendo ela aí, viu, Zeca? Eu tenho muita felicidade com os registros de informação, porque são temáticas não são temáticas globais, mas nós estamos falando do nosso lugar. Então, eu acho que a gente precisa realmente prestigiar iniciativas semelhantes, o Sala Aberta, a gente ainda está começando, o Sala Aberta já é um sucesso. Então, a gente tem que prestigiar essas discussões, porque estamos falando com pares próximos e com temáticas globais. Então, mostrando que a gente está na agenda, né? Observando a agenda cotidiana. Bora lá, lei de acesso à informação, o que você acha? Isso vai ao encontro do que nós estamos a conversar aqui. Justamente a importância dos profissionais da informação, eu repito, dos bibliotecários, arquivistas, em atuar enquanto agentes políticos, né? Hoje sinceramente, eu teço uma crítica, óbvio que com o isolamento social, nós temos dificuldades, inclusive, de assegurar manifestações contra todos os demandos que existem em relação ao solapar da universidade e ao solapar, inclusive, de informações que são importantes para a sociedade. Então, pensar, Rafael, na atuação enquanto agente político e que transcenda as questões pertinentes ou atinentes das notas de repúdio. As notas de repúdio são importantíssimas, mas a gente precisa agora ir além das notas. A nota de repúdio se posiciona, ela é importante, ela é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos a vivenciar. Ela é muito importante. Além da nota de repúdio, a gente tem de atuar com força, ter uma característica aguerrida em relação àquilo que nos atinge enquanto profissionais. Porque quando nós falamos da lei de acesso à informação, nós estamos falando sobre a maneira do direito básico da sociedade, principalmente no artigo 5º da Constituição, especificamente do inciso 33. Pois é, eu só gostaria de complementar, a gente cai novamente nesse ser político, né?
A gente não é só o professor Zeca que tem que responder, o próprio Rafael. Não, é geral. Responde. Acho que as manifestações, só repetindo, as manifestações, as notas são importantíssimas, porque elas situam, elas demarcam, mas a gente precisa, além das notas, avançar e mostrar com uma característica aguerrida de que nós estamos aqui e nós não estamos brincando. E nós somos informados. Né? Exatamente. As pessoas Estar informado é ser político. Vamos lá. Ramon, agora é a sua vez. Zeca, nas suas pesquisas, você identificou algum nível de participação social do cidadão nesses espaços, na medida do que é amplamente esperado em uma plataforma de governo aberto, ou seja, de total interferência e participação do cidadão? Não, mas é uma pesquisa de um professor, ele fez o doutorado na Faculdade de Comunicação, que é o Francisco Marques, inclusive eu utilizo ele em minha tese, que ele trabalha com os níveis de participação, mas ele trabalha com os níveis de participação no âmbito do Senado, nos sites do Senado brasileiro. Então, ele traz essa perspectiva e ele percebe também que não há uma interação, e sim uma vitrine de exposição das informações que são fomentadas pelas assessorias dos senadores. Então, a pesquisa não foi possível porque havia todo um truncamento para não se assegurar o acesso às informações. Eu lembro que eu estive presente em locos, em alguns gabinetes de determinados deputados, que eu cheguei 8h30 da manhã, almocei, voltei, e que tinham pessoas lá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, querendo conversar. Não era com o deputado, mas conversar com o assessor. Você sabe que um deputado não tem apenas um assessor, tem vários assessores. Então, eu saí de lá umas 16 horas, cansado. Eu falei assim, mas eu preciso dessa informação, mesmo que eu não tenha informação, é uma informação importante para a pesquisa, porque há pessoas que estiveram lá que não conseguiram falar, não conseguiram estabelecer um processo dialógico. Então, quando nós falamos de governo aberto, da representatividade, da democracia representativa, a gente precisa, sobremaneira, Ramon, pensar numa perspectiva, num plano muito mais crítico. Percebe? Então, essa crítica, obviamente, minha pesquisa, ela está inscrita apenas a um tempo, a um espaço, mas que nós precisamos, quem tiver interesse, em replicá-la em outros momentos históricos para entender se houve alguma mudança, ou se houve uma estabilização, ou se houve um recrudescimento em relação às possibilidades de participação. Há um interesse, havia uma agenda nossa, tanto do Comporte quanto do LAPSI, para 2020, mas com esse imprevisto não foi possível cumprir. Mas eu espero que em breve possamos cumprir essa atividade. Obrigada, espero que tenha, respondido. Joselito de Jesus, faz doutorado lá, não sei. Isso. Ele pergunta: o comportamento do usuário na busca de informação em relação ao poder é mais influenciado pelos deslocamentos ideológicos, ou esse usuário consegue fazer a autocrítica e buscar informações que orientem sua decisão a posteriori? Melhor, a busca da informação pelo usuário é mais para confirmar uma decisão, concepção prévia, ou para averiguar os seus pontos de vista? Bem? Isso é uma característica de tese. Olha, a primeira provocação que eu faria para ti, Joselito, era de qual usuário você está falando? De qual perspectiva Cidadão. de indivíduo você está efetivamente correspondendo? Quando você fala de deslocamentos ideológicos, você parte do pressuposto, não de uma premissa, mas você parte de um pressuposto que todos são guiados por uma característica orientada ao sentido político, e talvez não. É uma concepção que nós temos, inclusive, da dimensão da opinião pública. Quando nós falamos da opinião pública, nós falamos, sobremaneira, como um pressuposto, de que todos têm opinião. Mas vem Habermas, ele fala assim, nem todos têm uma opinião, efetivamente. E na linha e em direção a essa concepção de que nem todos têm uma opinião,
há uma autora alemã muito, muito importante, inclusive as minhas análises, que é Elisabeth Noelle-Neumann, que ela fala, bom, Habermas, ele diz que a opinião pública parte do pressuposto de que todos têm opinião, e nós sabemos que nem todos têm opinião. A autora fala, realmente, nem todos têm opinião, então nós fazemos parte de uma espiral do silêncio. A espiral do silêncio é, eu não tenho uma opinião, eu posso buscar uma informação, mas eu posso me associar à concepção da professora Ivana por uma questão de comodidade, até mesmo para evitar alguns debates, algumas indisposições estabelecidas nesse processo que sempre insisto que é um processo dialógico. Então, quando você... mudou. Volta lá, só para complementar a fala. Então, é difícil responder se todos os usuários que buscam conteúdos ou que procuram uma característica de interlocução, com os assessores, com os parlamentares, eu não saberia responder se eles estão guiados por uma questão associada ao poder, até porque poder é um conceito muito complexo, né? Nós temos aí um texto muito relevante, que é a aula de Roland Barthes, que ele fala que o poder ele vai trazer uma concepção que é fluida e que não tem uma característica demarcada. E a partir dessa concepção, nós temos outros autores que poderia citar que é o Michel Foucault. Ele fala sobre essa microfísica do poder. Então, falar de que eu busco informação para gerar uma estrutura de poder, eu não sei. E essa foi justamente a dúvida e o problema que eu e o meu professor orientador enfrentamos de que quem são esses usuários? Eu não sei. Então, se nós formos traçar essas relações, se é uma relação de poder ou de decisão, de concepção, nós precisaríamos estudá-los com afinco, ou talvez criar grupos focais, fazer com que eles falassem sobre essas concepções de poder, de hegemonia no âmbito da política, falando da política no sentido amplo mesmo. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Robert Dahl, que ele fala sobre essas questões. Então, nós precisaríamos, sobremaneira, identificar quem são esses usuários. Ok. Difícil essa pergunta, fiquei aqui. É uma tese isso aí. Regina Pinto pergunta: você considera que hoje, diante da apropriação da informação, o bibliotecário tem que ter atitude política? Regina, eu sempre fujo às opiniões, né? Há um autor que eu gosto bastante, que é o Gaston Bachelard, que ele fala assim, as opiniões não são válidas. Mas eu sempre parto das análises de pesquisas científicas, né? Há estudos que falam sobre identidade, sobre imagem dos bibliotecários, e se você analisar esses estudos sobre identidade e imagem, é uma questão também política. Então, se você faz uma autoanálise da imagem, uma autoanálise, olha o verbo, analisar, uma autoanálise da imagem, da sua identidade, você está estabelecendo um critério político. Então, se eu partir desse pressuposto de que os quesitos da apropriação da informação por parte dos bibliotecários assegurarão o que eles entendem enquanto a sua imagem, a sua identidade, sim, é uma atitude política. Ok, mais alguma pergunta? Bruna Lessa, professora Bruna Lessa, ela pergunta: Zeca, hoje se fala tanto em transparência como solução para a desinformação no âmbito da política, mas você acredita que essa tal transparência, na verdade, intensifica o controle e a vigilância? Eu tenho uma resposta. Eu gostei dessa... Não, na verdade, Bruna, você acaba respondendo ao colocar as aspas no termo transparência, né? Porque você acaba destacando, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Sim, é muito complexo e isso ficou patente nas pesquisas que eu empreendi no mestrado e doutorado e que nós empreendemos tanto no Comporte quanto no LAPSI. Então, essa transparência em relação aos critérios de desinformação, ela vai trazer um ponto relevante
para aqueles que detêm, ou aqueles que desenvolveram, ou que estão a desenvolver dimensões da competência. Porque a competência que nós estudamos no Instituto de Ciência da Informação, ela tem uma característica de perceber, se aperceber das necessidades informacionais, saber a fonte de buscar essas informações e como se apropriar. Olha, aí já temos aí uma ponte com a pergunta, com a provocação de Joselito, né, que foi a provocação anterior. Então, esse critério de desinformação, de pós-verdade, de notícias falsas, ela tem outra característica e que, a partir dos estudos que nós estamos a estabelecer, ainda não se demonstrou, não se evidenciou uma correspondência pontual. Pode existir, mas os estudos que nós estamos a aprender, a gente não conseguiu identificar essa relação da transparência com o arrefecimento, talvez, das desinformações. Mas sim, nós temos estudos, inclusive artigos que já foram publicados, um evento e 2 periódicos científicos, de que essa característica de desinformação ela é muito complexa, principalmente quando ela está associada aos aportes da pós-verdade. A pós-verdade é um elemento, inclusive, psicológico, há um discurso que se estabelece de que essa pós-verdade ela atinge as dimensões afetivas, emocionais dos indivíduos, e se atinge as questões afetivas e emocionais dos indivíduos, eu posso efetivamente refutar esses elementos de transparência dos sites governamentais para se estabelecer um critério de análise mais pontual. Mas quando você trata de uma transparência, por exemplo, de contas públicas, é outro critério. Inclusive, já debati essas questões em alguns artigos que foram publicados. A crítica que foi estabelecida, inclusive no âmbito científico, que nós sempre precisamos trabalhar no âmbito científico, não opinativo, é de que essas transparências, principalmente das contas públicas, elas apresentam um caráter muito complexo e que um cidadão médio ele poderá sim ter dificuldade em compreender as representações numéricas e as representações orçamentárias, estatísticas, porque apresentam um grau ali de complexidade que poucos, isso quem fala é a ciência, que poucos da ciência e da transparência, poucos teriam a condição efetiva de se estabelecer uma leitura mais pontual. Eu queria acrescentar uma coisa na sua fala, Zeca. É o seguinte, se a transparência ela ocorre, claro que, consequentemente, a gente tem um controle e uma vigilância, né? E isso não é ruim. Depende de onde está partindo essa vigilância. Porque à medida que eu tenho acesso a uma informação do governo, eu estou controlando essa informação. Eu tenho condições, né? A mim foi me dado condições de controlar o que ele está gastando, o que ele está querendo fazer com que eu acredite, né? Então, isso é um controle. E isso não é ruim, né? Não é controle nem de tudo. Quando você fala assim, grupos, existem vários grupos, principalmente no campo da saúde, que eles se reúnem e eles fazem controle social, eles sabem quantas pessoas foram afetadas por a epidemiologia, ela faz esse controle. Então, você publicizar esse dado não é ruim, né? Não, a gente não pode ver isso como algo ruim, o controle. Agora, a transparência, que ela nem... Para se mitigar, solapar aquilo que nós já falamos em outros momentos, a literatura já fala, os meios de comunicação debatem, que é justamente a desinformação e a pós-verdade, as notícias falsas, no sentido geral, correto? Sim. Ela é importante, mas a crítica que se estabelece é que essas informações precisam ser disseminadas no sentido inteligível. Elas têm de ser inteligível para o grande extrato da sociedade. Eu lembro que eu falei em uma live, por exemplo, que um colega fez uma crítica a uma jornalista de que ela fez como um palmo na mão a questão da estatística, do gráfico, né, dos mortos pela Covid-19 na cidade de Salvador.
E essa pessoa, que é uma pessoa letrada, fez uma crítica no sentido de deboche. Ela falou: como é que pode uma jornalista colocou um palmo para indicar que houve um aumento considerável em relação aos óbitos, né, da Covid-19. Aí eu expliquei: então, os meios de comunicação de massa tendem a atingir a população no sentido da massa. Então, quando você coloca um palmo, fala assim: olha, é um palmo. Então, tem um sentido, inclusive, até metafórico em relação a isso. Não foram 3 dedos, não foram 4 dedos, foram um palmo. Então, no sentido matemático, de um vendedor, de um ambulante, de profissionais que trabalham nas casas, isso é muito importante porque isso informa, correto? A crítica que, inclusive, eu poderia falar para encerrar mesmo em relação à pergunta da professora Bruna, é justamente a crítica da transparência inteligível. A transparência pela transparência ela é relevante, mas ela precisa ter um caráter mais acessível para que a população consiga entender o que se processa nos bastidores do governo. Confesso que, desde a época da especialização até metade do mestrado, eu tinha dificuldade de entender. Eu precisava voltar à Constituição Federal, eu precisava ir aos textos da ciência política para justamente compreender o que eles querem. E olha que, no âmbito social, dizem que eu sou uma pessoa letrada. É uma dificuldade que nós temos, né? Porque eu não sou especialista, não sou economista, não sou cientista político. Eu sou bibliotecário, atento. Informação. Eu sou bibliotecário atento, então eu procurei estudar, né, e compreender. Agora imagina um rapaz que vende o cachorro-quente, a moça que é a babá, né, um rapaz, o zelador aqui do prédio. Então tem que ser uma transparência inteligível. Rafael, que bom que você voltou. Pois é. Eu lá, tive que voltar, o papo estava tão bom, mas infelizmente está passando o nosso prazo. A peça é muito boa. A gente poderia ficar aqui à noite mais um pouquinho, mas infelizmente, em respeito ao nosso público, a gente tem que encerrar agora, né? Eu agradeço muito, professor, pela sua participação de hoje aqui conosco na live. Professora Ivana, muito grato pela mediação, excelente. Realmente, vocês dois... Foi uma combinação que realmente deu liga aí nesse debate, muito interessante mesmo. Boa, viu? Parabéns. Rafael, excelente. Se possível. Antes de acabar. Sim, por favor, pode falar. No grupo de pesquisa, no grupo de estudo que nós lideramos e coordenamos, tem um site que eu compilei todas essas informações, inclusive a nossa produção, cursos, enfim, que é o www.professorjosecarlos.com.br, tá bom? E lá vocês encontram tudo. Excelente. Interesse, até descobrir mais coisas, né? Descobrir mais assuntos. Qual é a relação da psicologia com o nosso grupo? Será que fugimos ou que estamos dentro de um escopo aí legítimo de análise? Enfim, aí fica à vontade. Muito legal. E meu contato está lá. E eu queria agradecer. Eu acompanhei aqui o chat, então eu vi aqui que a pessoa, Fabiano Cataldo, professora Marisa, professora Denise, professora Bruna, professora Débora, tem uma bibliotecária, Cláudia, bibliotecária arquivista lá do Rio de Janeiro, estava aqui. Querida, ela é muito participativa. Ela é muito participativa. Então, nossos colegas todos do CIB, Zilda, Magali, enfim, muito, gente. Me ali, né? Um grande abraço a todos os colegas. Então, beijo a todos e todas, de verdade. Amo vocês. Gente, só para finalizar, eu gostaria de convidar a todos para a próxima live, quarta-feira, nesse mesmo horário aqui no canal, às 17 horas. Vai ser uma edição especial com o professor Dr. Sérgio Ferreira, do Instituto de Química. Ele também é pró-reitor de Pesquisa, Criação e Inovação e abordará o tema Pesquisando nas Entrelinhas da Web of Science. Ele vai abordar um pouco o fator de impacto e vai nos orientar um pouco também a como fazer uma pesquisa eficaz na base de dados, né? Vai ser muito interessante. Quem puder comparecer será aqui no nosso canal do Facebook, às 17 horas. E também fazer um convite para todos. Excelente, estaremos aqui. Espera.
E um convite também a todos para seguirem nossas redes sociais. No Instagram é o @cib.ufba e no Facebook, no YouTube é cibufba. Nós estamos sempre divulgando nossas atividades, compartilhando informações pertinentes ao nosso público e a toda a comunidade acadêmica, na tentativa de exercer sempre nossa função como mediadores da informação, né? Importante sempre. Então, é isso, gente. Agradeço muito a vocês dois por hoje e grande abraço a todos, tá? Professora Ivana, Beijo, show, Rafael. maravilhosa. Rafael, Muito obrigado. Dos bastidores. Beijo. Exato. A todo mundo. Grande abraço a todos. Muito obrigado, gente.